Bom, boa noite para todo mundo, oficialmente. Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Esse é um evento da Revista Brasileira de Psicodrama e da FEBRAP, né? Então, a ideia desse evento, da Revista Viva, é um evento que já acontece há bastante tempo, alguns anos aí, e desde a época da pandemia. E a ideia dele é divulgar os artigos que a gente consegue publicar aí na nossa revista, levar eles para que eles tenham mais acessos e também uma maior divulgação e que a gente possa construir em cima daquilo que já foi escrito, né? Então, poder ampliar ainda mais aquilo que está lá na nossa revista. Hoje a gente vai ter, então, uma resenha e a gente teve a ideia de convidar, então, tanto o autor da resenha quanto os autores do livro resenhado. E aí estão aqui a Penha e a Ana representando os autores, mas vocês vão ver que lá no livro tem muito mais gente, muita gente boa também. Então, hoje a gente vai ter a coordenação da Mariana Tornelli também. Queria agradecer, então, a Mari pela coordenação, Martim, Penha e Ana por terem aceitado o convite de estar aqui também, para papear um pouquinho com a gente e falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolveram, tanto o Martim na resenha e a Penha e a Ana na organização desse livro. Vou passar a palavra para a Mari, que vai ser a pessoa que vai conduzir hoje. E tô aqui para o que você precisar, tá, Mari? Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. Fiquei super feliz quando ele chegou, né? E acho que é uma alegria mesmo estar aqui com Penha e Ana, né? Que são amigas e companheiras de lutas, né? Conhecer Martim, né? E estar com todo mundo que veio, né? Com Laura também, que não tá mais, tá? Né? E também se chegar alguma autora, algum outro autor aí, né? Acho que por enquanto não, né? Mas talvez chegue alguém que também escreveu, aí a gente também, né, finaliza. Aí, gente, eu pensei, na verdade, eu não pensei em nada muito sistematizado, eu pensei da gente conversar e da gente fruir da nossa companhia. Sexta-noite, né? É, E, assim, eu preparei uma pequena falazinha para a gente se aquecer, a partir do que ficou ressoando para mim, né? O livro é o Sexualidades, Corpos e Poder, Desobediências Criadoras, a resenha desse livro, e a desobediência, ela ficou aparecendo. Aí ele tá aqui também. Tirar o post-it. O meu é... Deixa eu ver. E... Enfim, eu preparei só uma pequena falazinha, super breve, que eu queria ler, né? E depois a gente passa para o Martim um pouco, né? Porque ele quiser, pro que você quiser falar, como é que foi escrever, como é que foi ler, né? As organizadoras, como é que foi ler, ter lido uma resenha, né? Desse trabalho, como que foi fazer também. Eu acho que esse livro, outro dia eu estava lá na aula contando a história dele também, né? Assim, e eu acho que vai ser legal ouvir de vocês. Acho que é na orelha, né? Que a Cici, se não me engano, fala que ele foi um livro que nasceu em 2020, isso, né? E agora 2000, e a gente, né? E agora 2025, né? 5 anos depois, as perguntas, né? Do livro, como é que ficaram? Mas enfim, pode ser, gente. E aí até o Gabi falou, um plano B, né? Se o povo ficar tímido, a gente divide em pequenos grupos, mas acho difícil, a gente já é um pequeno grupo seguro aqui, né? Então, vamos lá. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Eu posso ler aqui rapidinho essa fala. Pode Ciclene, seguir. beleza. Bom, é, o Martim trouxe a imagem do mosaico para falar. Não me perdi na minha. O Martim trouxe a imagem do mosaico para falar do livro, composto, diz ele, por profissionais diversos, desviantes, antirracistas, estudiosos sobre sexualidade e sobre o amor em suas diversas formas e cores. E aí eu vou aproveitar essa imagem do mosaico, né, para fazer um pequeno mosaicozinho também aqui agora sobre desobediência,
né? Como eu falei, foi a palavra que ficou vindo para mim mais forte, assim, nesse tempo, a partir do convite, né? E aí, né, falei da Laura que não tá, mais tá, então vou trazer ela para cá, né? Aproveitar começar com o desvio, né? Como o Martim falou, dos autores desviantes. E para Laura, que é organizadora e uma das autoras, né? O psicodrama seria, diz ela, a arte de tecer desvios. Indomável como as artes, incapturável pela imutabilidade da conserva, impossível de se cultivar neutralidade ético-política. Já para Daniela Ribeiro, outra psicodramatista, o psicodrama se encontra com o pensamento decolonial também na desobediência epistêmica, né? Em que a abertura para se conhecer através do outro, em relação, e não se busca investigar o outro para conhecê-lo, né? Como outras lógicas aí positivistas. O psicodrama, então, desobedeceu os valores vigentes de ciência, de clínica e continua desobedecendo, aprofundando sua virulência criadora para o contexto atual, no Brasil, na América Latina. E aí, para Débora Diniz e para Ivone Gerbara, que são autoras feministas que refletem sobre esse verbo, desobedecer, desobedecer é inventar a vida, diz a primeira, a Débora Diniz. Já a segunda coloca, abre aspas, a história é o enfrentamento de diferentes forças sociais, e esse enfrentamento não tem fim. Por isso, é melhor deixar a reflexão em aberto, para que o pluralismo de muitas e a diversidade de perguntas e respostas possam emergir e tenhamos condições de decidir os rumos de nossa história de obediências e desobediências. Então, com essa abertura reflexiva, essa invenção de vida, essa arte de tecer desvios e essa desobediência epistêmica, né? Com o corpo aberto para o encontro, carregando também a pergunta que está no prefácio do Saulo Ciasca, o que há de desobediente em você, né? Queria convidar o Martim, o autor da resenha, para começar essa nossa troca. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Martim Lopes, psicólogo, sou um homem trans, né? Trabalho com gênero, sexualidade, tanto na clínica quanto hoje na Defensoria Pública aqui do Ceará como psicólogo também. Então, é uma vivência, né, de todo dia, enfim, há muitos anos já, 8 anos que eu trabalho com esse público e vivo isso também, né? Assim, já vivo a minha identidade de gênero e a minha sexualidade também desviante, né? Assim, sou um homem trans e gay, casado com outro homem trans, então, enfim, né? Essa questão mexe muito comigo, essas questões de gênero e de sexualidade. E aí falar sobre a resenha, né? Assim, para mim foi uma honra. O convite veio através da Laura e da Penha, né? Eu fiquei muito feliz. E o livro é lindo, né? Assim, é lindo, mas e provoca vários sentimentos, né? Não foi um só, foram vários mesmo, né? Tem capítulos assim que chegaram para mim como um abraço, como, né? O autor segurando a minha mão e falando, olha, eu também tô vendo, né? Eu também tô olhando para isso, né? Eu já olhando na clínica, mas de uma forma um pouco mais solitária mesmo, assim, né? E questionamentos vindo ao longo dos atendimentos, das supervisões e tal, mas o capítulo vem como esse abraço mesmo de alguém que, olha, eu também estou olhando, eu também estou pensando sobre isso, e à luz do psicodrama, né? Tanto nos questionamentos eu uso o psicodrama, quanto nas possibilidades, nas estratégias de lidar para lidar com essas questões, né? Então, foi muito bom, foi um alívio. E em outros, né, como você trouxe, Mariana, né, o mosaico. São vários recortes, né? Acho que são 10 capítulos diferentes e são quase 10 mergulhos diferentes, né? Assim, e são mergulhos guiados também, né? O autor leva a gente a observar ali por um outro ângulo ou algum recorte. E eu não tinha ainda olhado por alguns dos ângulos que eu fui convidado a olhar, né? Assim, esses recortes que me convidaram a ver. Então, foram alguns mergulhos assim que eu não tinha dado antes, né? Que eu não tinha pensado antes, não tinha me questionado antes. Então, chegou como
uma provocação mesmo, né? Os sentimentos outros, né? Que não era de alguém que também está olhando, mas alguém que convida a olhar umas questões que eu não tinha visto ainda, né? E que são necessárias. Acho que o primeiro capítulo da Ana Cláudia abre muito bem o livro, assim, né? A gente precisa desses mergulhos, a gente precisa disso durante a formação em psicologia. A gente precisa que a gente precisa tensionar as normas durante a formação em psicologia e em todas as áreas de atuação da psicologia. Então, acho que esse livro ele é necessário mesmo. Acho que para iniciar era isso. Não sei, penso nisso. Foram esses os sentimentos, né? Então, Não sei se eu sigo falando sobre os capítulos, como é que a gente faz? uai, se quiser falar um pouco Ah, mais, não como você sei. preferir. Tô te ouvindo bem baixinho, Mariana. Você quer falar, Marti? Você falou Não, tanto faz, pode levar, pode conduzir. de abraços, provocações, né? Da necessidade, eu fico pensando assim, nesses 10 mergulhos, né? Como que o mosaico ele compõe uma unidade e cada texto também tem a sua vida própria, né? Tem. Tem algum que você gostaria de falar, seja no sentido do abraço, no sentido da provocação, ou em algum Acho que outro, assim? todos, né? Todos são muito, realmente muito interessantes. Assim, no primeiro, a Ana Cláudia traz a tensão, assim, eu acho que lendo o capítulo a gente vai sentindo a tensão que foi esse evento lá, né? O Congresso de Psicodrama de 2020. Ela traz a tensão que foi, que aconteceu ali por conta de um momento em que ela imaginou que estaria vivendo ali momentos de atualização, de conhecimento, né? Ela já estudando sexualidade e disposta a aprender mais, mas encontrou ali umas visões um pouco, né, não atualizadas e que, como fala, que reforçavam, né, a, a cis heteronorma, não eram uma forma inclusiva, era patologizante a visão ali, né, dos palestrantes. Ninguém aliás, a maioria das pessoas, né, corpos, identidades desviantes, não se sentiram incluídas. Foi uma tensão muito grande e a gente lendo o capítulo, eu não estava presente no congresso, mas eu senti tudo isso ao ler, né? A gente sente realmente, poxa, foi necessário, né? Pensar sobre isso, escrever. Acho que a organização do livro partiu daí também, né? Então, que necessário. E que momento difícil e importante ao mesmo tempo esse congresso, né? Mexeu muito comigo esse capítulo. Ali eu já entendi que o livro seria, né? Seria isso tudo. E e usar o psicodrama, né? Assim, ter o psicodrama como a base teórica para a discussão de todos os casos. Tem muitos capítulos com casos clínicos também, né? Discutidos ali. É maravilhoso. Realmente você vai acompanhando o trabalho e os questionamentos ali aplicados a casos clínicos, né? Assim, discussões mesmo. E coisas que a gente vê na clínica também, né? Não só na clínica. Então, para mim, foi maravilhoso. Acho que esse primeiro capítulo aí já abre muito bem, né? Depois, a Laura no capítulo 2 ela traz, é, continua, né? Ela segue um questionamento ali sobre a conserva corporal, né? Esses corpos desviantes, como é que a gente lida com eles, como é que a gente inclui realmente, né? E a gente precisa quebrar a ideia do humano universal no inconsciente coletivo, né? O humano universal é o quê? É um homem branco, superior, cisgênero, né? Um homem cristão, sem deficiência, heterossexual. A gente tem isso, né? Essa imagem do homem universal no nosso inconsciente como... E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa tensionar essa norma, inclusive, Ana Cláudia, no primeiro capítulo, propõe que na formação de psicologia a gente consiga tensionar mesmo a norma, né? E não falar sobre esses corpos desviantes, identidades desviantes, só nesse lugar de exótico, né? Algo a mais ali que a gente precisa estudar, precisa olhar também de vez em quando necessário. Na verdade, é necessário sempre, né? A gente precisaria realmente tensionar durante toda a nossa formação. E Laura traz esse questionamento também, acho que traz essa ideia, né, que reforça também isso. Eu sigo discutindo, eu não sei se alguém mais quer falar, mas posso seguir falando dos capítulos, vocês que sabem.
Você que sabe, eu tô achando ótimo. E vocês, Penha e Ana, não sei se quiserem falar, gente. Vai, o Martin vai, apresenta os capítulos, igual você Foi fez na lindo. resenha, que vai arrasando. O seu Tá bom. olhar tá maravilhoso, estou gostando É, muito de nós ouvir. estamos super contempladas. Eu fiquei deslumbrado assim, com o livro, realmente. Acho que fica todos os capítulos. Aí Wesley vem no capítulo 3, né? Ele traz 3 casos clínicos e ele vai discutir o quanto a espontaneidade dessas pessoas que têm identidades dissidentes, né? O quanto essa espontaneidade ao longo da vida mesmo. E acho que em todos os contextos, não só familiar, escolar, enfim, de trabalho, a gente vai sendo a nossa espontaneidade ela vai morrendo ao longo do tempo, né? Ela vai perdendo espaço mesmo, né? E aí o Wesley trouxe 3 casos clínicos de homens cisgênero e gays para discutir o quanto o psicodrama ele pode ser um instrumento para rematrizar esse tipo de experiência e resgatar a espontaneidade, a criatividade, né? Então ele faz esse recorte dos homens cisgênero e gays. É um recorte interessante, né? As vivências são diferentes, né? A gente não pode falar sempre, né, no coletivo, porque são realmente experiências diferentes, e ele traz esse recorte, achei muito interessante. Vamos lá, vamos para o capítulo 4, da Silva, Daniela Aparecida da Silva, vai trazer o recorte racial. Esse é um dos que eu fui convidado realmente a mergulhar junto com ela, né? Assim, e ela traz essa ideia de que o racismo existe, sim, né? A democracia racial é uma ilusão, não é o que a gente vive hoje em dia, né? As pessoas, é, as indígenas, as pessoas negras, né, que são pardos, pretos, elas não têm uma liberdade mesmo, assim, né, nesse sentido afetivo, né? Não tem uma liberdade nesse sentido. São colocados em alguns lugares, né? Por exemplo, o homem negro, ela fala, olha, o homem negro ele é hipersexualizado, então é muito difícil que o homem negro seja visto como pai, no papel de pai amoroso, ou né, no papel de uma pessoa que vai sofrer por uma pessoa amada. Não, ele está ligado a outras questões ali, a imagem dele. A mulher negra, geralmente associada, né, a uma pessoa libidinosa que vai ter filhos com pais diferentes, enfim, são imagens ali, né, são estigmas que a gente precisa quebrar, né, para que essas pessoas, inclusive, tenham esse resgate da espontaneidade, da liberdade, de se relacionarem, estar em outros papéis. E aí, são vários questionamentos nesse sentido, racial. E foi fundamental para mim, assim. São vários mergulhos e são começos de conversa, né? Eu acho que a gente precisa realmente prolongar essa conversa, mas é um início necessário, a gente precisa pensar sobre tudo isso. Capítulo 5, né? A Aline Araújo traz o papel da mulher. Será que é possível, hoje em dia, a gente ser espontâneo no papel de mulher, né? As mulheres, nesse papel, serem espontâneas? Ou a espontaneidade das mulheres também vai sendo, ao longo do tempo, né? Enfraquecida, de certa forma, e precisa haver esse resgate, né? Então, existem scripts, né? Ela traz, acho que essa ideia do script nas relações, né? E as relações sempre pensadas como relações heterossexuais, em que uma mulher cisgênero se relaciona com um homem cisgênero. E essas mulheres têm um papel ali, vários papéis, na verdade, né? Vários papéis. E é muito difícil ir quebrando isso. E aí ela traz, inclusive, é ela, não sei se eu estou confundindo os capítulos agora, mas acho que é. É ela que traz. Sim, Bom, eu acho que é ela que traz Aline. a Aline que traz a questão das relações homossexuais, por exemplo, como um lugar onde esses scripts eles não existem tão fortes assim quanto numa relação hétero, né? Entre duas pessoas cisgênero. Então, as relações homoafetivas, elas podem ser espaços onde esse script não existe tanto, né? Assim, não é, existe mais espontaneidade, talvez, né? As pessoas Isso têm mais também está espaço. tá no capítulo do Paulo, essa discussão. Talvez Pois é. quando o Paulo vai discutir os casamentos, no grupo de gays que ele faz, os Sim, casamentos entre homens e a busca dessa repetição de um padrão heterossexnormativo. E aí essa pegada está no do Paulo também. é verdade. A Penha traz também, quando vai É, falar das relações não monogâmicas que reproduzem valores, né? Enfim, todos os capítulos eles vão conversando também, né? Entre si. Acho que são questionamentos que vão aparecendo de formas diferentes ao longo dos capítulos. E deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais sobre o da Aline, né?
A mulher tem salários menores, sobrecarga de trabalho, invisibilidade política, né? Não tem liberdade de ir e vir sem ter medo de viver uma situação de estupro, de violência, né? Não pode tomar decisões acerca do próprio corpo. Então, esse é o papel da mulher na nossa sociedade. A gente precisa quebrar muito isso, né? E o psicodrama pode ser uma ferramenta para essa quebra, né? Para esse resgate aí da liberdade mesmo, né? E aí ela fala sobre o feminismo. A Aline fala sobre o feminismo, ó, e como foi a construção do feminismo, e como o feminismo, por mais que tensione, ainda não conseguiu quebrar isso de fato, né? Essa questão não conseguiu quebrar essa visão assim das mulheres e esse papel, esses papéis, né, que as mulheres são colocadas. E ela fala também sobre o feminismo não ter ainda sido protagonizado por mulheres pretas e pobres, que são as que mais sofrem, no final das contas, né? Então, infelizmente, as feministas hoje, às vezes, não quer... É tão estigmatizada a visão da feminista também, né? Elas não escapam disso também, que muitas mulheres feministas hoje também não querem se dizer feministas, não querem estar associadas a esse movimento, porque as mulheres feministas são vistas como, enfim, como feias, como, não sei, masculinas, lésbicas, né? Enfim, são e não necessariamente essas pessoas estão ligadas a essas questões, não mesmo, né? E aí vai perdendo força esse movimento e ainda não conseguiu quebrar esses papéis, né? E resgatar a liberdade mesmo, feminina. No capítulo 6, a Juliana Santos Soares fala sobre o amor romântico. Aí ela traz todo um histórico da construção do amor romântico, como é que foi, né, ao longo do tempo, desde o século XII até no século XX. A gente ainda, na verdade, a gente ainda vive com, né, baseado um pouco nessa questão do amor romântico. Mas no século XX ela traz, ó, que os casamentos, eles aconteciam, né, os casamentos aconteciam e as pessoas viviam prazer e afeto de uma forma, em relacionamentos extraconjugais. É como se isso não tivesse ligado ao casamento. É muito estranho pensar assim, né? Então foi uma construção e hoje a gente já liga afeto e essa questão das relações sexuais ao casamento. Hoje a gente já vê as duas coisas, né, ali no casamento, mas a gente ainda procura a alma gêmea, né? A gente ainda procura um relacionamento que vá durar a vida inteira, né? E que não tenha defeitos, aquela pessoa vai ser a nossa escolha para tudo, enfim, o amor romântico, né? Aquele ideal de amor que a gente precisa quebrar, porque muitas vezes acaba sendo uma relação não saudável, nada saudável, né? E nada espontânea também, né? A espontaneidade e a criatividade não existem muito. É muito aquela ideia mesmo, há muito tempo não se atualiza. Deixa eu ver aqui se tem mais algum questionamento nesse capítulo legal. É aqui que ela fala dos scripts, né? Dos papéis de gênero. É isso. E o ideal de amor romântico não considera, geralmente, né, as diferentes orientações sexuais, as identidades de gênero diferentes, né, as práticas amorosas não monogâmicas. Então, não tem muito espaço para isso. Então, tanto a gente precisa quebrar essa ideia do amor romântico, porque as relações elas podem não ser saudáveis quando a gente pensa e idealiza muito nesse sentido, quanto não é inclusiva, né? Assim, não pensa outras formas de se relacionar, outras identidades ali. Elas ficam realmente excluídas. Agora a gente chegou no capítulo da Penha. Penha vai falar sobre a monogamia, o poliamor e as conservas culturais, né? E quanto as nossas relações afetivas, elas são atravessadas mesmo pelo sistema monogâmico, patriarcal, capitalista, né? A gente acaba sendo bombardeado por incentivos mesmo a se relacionar dessa forma, de maneira monogâmica, né? Relacionamentos monogâmicos a gente vê nos filmes, a gente vê nas novelas, a gente vê em todos os lugares. E aí a gente acaba entendendo que essa é talvez a única maneira da gente se relacionar, né? Não tem muita liberdade para a gente entender como é que seria melhor para a gente se relacionar. A gente acaba reproduzindo essa ideia que a gente vê em todos os lugares. É uma conserva cultural muito forte, muito forte. A gente acaba reproduzindo essa ideia da exclusividade sexual e afetiva, né? Da fidelidade dentro dos casamentos. A gente se relaciona pensando que vai casar, muitas vezes, né? E o casamento é uma coisa que parece que precisa acontecer em muitas relações.
A ideia de reprodução também, como se fosse algo esperado de toda relação, ou quase todas, né? De que tem que ser uma relação muito duradoura, tem que durar muito tempo, tem que ser para a vida inteira. Vou achar o amor da minha vida, tem que ser para a vida inteira. Então, a gente vai reproduzindo mesmo essas questões. E essas regras da monogamia, elas valem mais para as mulheres, sempre, né? Então, uma mulher desviar disso que é esperado é muito mais difícil, né? Assim, é muito mais mal visto, enfim, é muito pior para as mulheres. Aí a Penha fala das relações de corredor, né? Como se fossem relações de corredor. A gente reforça que tem que ser assim, né? Penha, você pode me corrigir, pelo amor de Deus. Se você está vindo aí, pode corrigir. Mas a relação de corredor, assim, eu sou exclusivo, a minha escolha é só aquele outro, né? E eu sou sempre a escolha do outro. Independente do critério. Eu sou eu e eu escolho essa outra pessoa. Né? Isso não é saudável, né? Assim, a triangulação, quando vai acontecer, já é uma ameaça, né? Eu vejo o terceiro ali como uma ameaça, sempre, né? E esse terceiro pode não ser uma pessoa que vai se relacionar sexualmente com o meu parceiro, pode ser até colegas de trabalho, amigos, família, né? Então, esses terceiros, eles sempre estão ali tensionando a relação, como se fosse uma ameaça, uma coisa ruim. Então, não é saudável, né? Se relacionar reproduzindo essas relações de corredor. É. Bom, e aí a Penha traz as relações não monogâmicas como uma possibilidade de se relacionar, só que o problema é que quando alguém pensa, geralmente, quando a gente pensa na relação não monogâmica, às vezes a gente cai de volta, né, nesses valores que a gente estava falando aqui. Então, eu quero ter um relacionamento não monogâmico, mas eu tenho medo que eu não seja o favorito, né? Eu tenho medo que eu não tenha prioridade aqui, né? Então, são valores ainda daquelas relações monogâmicas, a gente acaba reproduzindo, mesmo quando a gente tenta se relacionar, às vezes, de outras formas, né? Tenta ensaiar essas outras formas de se relacionar, a gente acaba voltando e reproduzindo ainda esses valores aí, enfim, que são tão reforçados, né? As relações, elas incentivam a codependência mesmo, né? E é isso, eu acho uma discussão super válida, super atual. E vamos para o capítulo. A Penha quer falar alguma coisa? A mais para complementar? Ou não? Segue, depois. Capítulo 8 é o capítulo do Paulo Siqueira, e ele fala sobre casamentos. Ah, sim. Casamento a dois, conservas culturais, patriarcais nos relacionamentos amorosos, LGBT. Então, a Ana tinha até trazido o Paulo aqui, né? Naquele momento que eu estava falando dos scripts, né? O Paulo, ele fez um sociodrama online em 2020 e foi interessantíssimo, porque ele fez um sociodrama online e ele usou o Tinder como o cenário, né? Assim, não sei. Mas o Tinder era o ambiente, pronto. Era como se fosse... As pessoas estão no Tinder e essas pessoas, elas vão imaginar um perfil que seria atraente para elas no Tinder, né? Então, ele usa o Tinder, e as pessoas começam a falar sobre como é o que atrai, né? Que perfis seriam atraentes para elas, o que elas esperam desse tipo de relação, né? Como é que elas gostariam de se relacionar com essas pessoas que imaginaram, né? Então, é um exercício muito interessante e é um exercício com 5 pessoas, né? Ele faz entre 5 pessoas, 2 amigos que também são da comunidade LGBT, um ego auxiliar que também é da comunidade LGBT e ele, né? Então, todo mundo ali participando desse sociodrama. E aí ele usa várias técnicas psicodramáticas, né? Duplo, espelho, inversão, ele vai descrevendo como vai usando, né? O desempenho de papéis, interpolação de resistência, então ele usa muito psicodrama ali nesse sociodrama. Deixa eu ver, o que mais que ele fez? Vai explorando também a sociometria do grupo, vendo se as atrações, né? Enfim, como é que as pessoas se sentem em relação aos perfis que as outras criaram. Então, ele também vai explorando um pouco dessa sociometria do grupo, é bem interessante. Pronto, e aí ele chega aí nas frustrações, né? As pessoas se sentem inferiores por conta da orientação sexual e da identidade de gênero, né? Então,
essas pessoas do grupo, né, acabam rejeitando perfis que ressaltam esses marcadores, né, da cis-heteronormatividade, né, e aí ele percebe isso, né, e é uma forma, uma estratégia de evitar a rejeição, né, enfim, eles rejeitam esses perfis, mas também porque se sentem inferiores por serem identidades desviantes, né. Eles procuram, né? Eles falam que anseiam por construir vínculos mais espontâneos mesmo, né? Mais realistas, que saiam, inclusive, daquela lógica que a gente falou ali no outro capítulo, né? Do ideal romântico, e sem tanta influência da cultura cis heteronormativa, né? Então é isso. Eu acho que é basicamente isso. Os questionamentos são muito interessantes. No capítulo 9, a Cláudia Clemente Fernandes ela trouxe o Grindr. O Grindr é como se fosse o Tinder, mas só homens estão ali. Né? Só homens estão ali, são homens que se interessam por outros homens. A maioria cis, tá? Eu sou um homem trans, por exemplo, e sou gay também, mas eu nunca entrei no Grindr. Eu não sei se tem muitos homens trans ali, mas a maioria é cis. E aí, no Grindr, inclusive, é um local onde são reforçados muitos ideais de beleza, muitos... É um cardápio, né, gente? É quase como um cardápio. Ele usa muito esse termo, assim, né? Parece um cardápio de corpos ali, né? E o ideal de beleza é muito reforçado. O ideal de beleza do homem musculoso, viril, branco, né? E é muito difícil estar ali, tanto para você estabelecer um outro tipo de relação, talvez, né, um outro tipo de vínculo que não seja só sexual ali, tão rápido para se estabelecer e também para para acabar, né? Assim, é muito rápido. Que parece que é sempre aquela ilusão de que, poxa, se eu estou aqui nesse cardápio, eu posso me relacionar. Será que o próximo vai ser melhor? Né? Esse aqui não deu muito certo, não foi perfeito. Vamos ver se o próximo é melhor, né? Então tem sempre essa ilusão de que a próxima relação, o próximo encontro pode ser melhor. E aí é muito difícil você estar ali, naquele ambiente. E aí ele fala assim, né? Por que que a maior queixa que eu recebo na clínica, ele falando, aliás, ela falando, a Cláudia, falando, por que que a maior queixa que eu recebo na clínica é justamente a solidão, quando, na verdade, é muito fácil de você ter esse tipo de encontro, né? Assim, os cardápios, tanto o Tinder quanto o Grindr, que ela vai trazer esse recorte do Grindr, trazem essa possibilidade tão fácil. E é justamente por essas questões, né? A gente vê também muitos discursos de ódio entre os iguais, né? Assim, é como se fosse... ela traz até uma fala me marcou muito, né? Tem uma pessoa que é um homem gay e ele ouve de outro homem gay. Você é tão feio para ser um homem gay? Não dá para você ser um homem gay, você é muito feio para ser. E realmente, né? Existe esse ideal tão forte de beleza, né? Que é muito difícil mesmo para ele. E aí ele fica muito impactado com isso, a gente, como leitor, também vai acompanhando e vai ficando também. Vai entendendo um pouco de como é que funcionam essas relações ali. Pronto, aí são vários homens insatisfeitos ou com os seus próprios defeitos, ou eles estão satisfeitos com eles, mas buscando um parceiro ideal e insatisfeitos com esses parceiros, porque não são perfeitos. Né? Então, tem satisfação dos dois lados ali, com você mesmo e com o outro. É, e é isso. Não tem espaço para sentir, né? O sentimento nessas relações, ele não tem muito espaço. E aí, os casos que ela traz, eu não lembro se ela traz traz sim, ela traz casos clínicos, e ela fala que, poxa, essas pessoas trazem justamente essa questão do sentimento. Se eu falar que eu estou sentindo algo nessa relação, nesse encontro, eu estrago o encontro. Eu acho que não vai dar certo esse encontro. Né? Então, realmente não há espaço nem para sentir, muito menos para você comunicar que você está sentindo alguma coisa. Né? É muito difícil abrir esse espaço, se dar essa liberdade, quebrar esse ciclo, né? Porque é realmente um ciclo. Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Pronto, e ela traz esses questionamentos e o psicodrama aí como estratégia também para ir para lidar com essas questões, né? Eu na clínica também com
os meus casos, esse capítulo foi um abraço também. Esse foi do tipo que eu olhei e falei, nossa, que bom que ela também tá vendo isso. Eu acho que tá todo mundo vendo isso e a gente pode agora conversar sobre, né? E pensando à luz do psicodrama, o que foi melhor ainda. Capítulo 10, o Newton Nascimento traz a terapia sexual psicodramática, né? Então, é bem legal também, ele traz ali vários questionamentos que quem vai trabalhar com esse tipo de questão, né, com esse tema, precisa saber que é importante, né, fazer esse tipo de questionamento. Então, acho que ele vai orientando um pouco, né, o que que a gente precisa prestar atenção quando vai lidar com questões, por exemplo, de disfunção sexual, disfunções sexuais, né? É, e ele traz também essa questão do psicológica mesmo, né? Não é algo que você não, que você pode tratar de forma muito objetiva, assim, você precisa acompanhar, é um processo, e entender que outras questões estão atravessando aquela questão que foi trazida na terapia, né? Olha, por exemplo, estou com problema de ereção, se for um cara cis com problema de ereção, eu não estou conseguindo. Então, tem várias questões que podem estar atravessando aquele problema, né? Então, ele traz os questionamentos básicos ali, mas traz também estratégias para a gente lidar através do psicodrama, né? E trazendo esse olhar mais amplo mesmo, né? Para essas questões. E eu acho que é isso, gente. Vocês querem comentar? Não, uma resenha ao vivo. Maravilhoso, Uma né? resenha ao vivo. Foi, foi. Mas é um livro maravilhoso. Então tá. Bem, Bom, Ana, como é que foi para vocês? eu acho que eu vou começar falando, assim, até porque, gente, eu avisei a galera, eu tô com um imprevisto, eu vou precisar de sair 8h20, então, quer dizer, eu até consigo ficar pelo celular dirigindo, igual eu vi que uma pessoa estava aí, eu vi e falei, olha, dá para ficar dirigindo pelo celular, talvez eu faça isso, mas aqui, calmamente, sentada no computador, só agora. Acho que foi muito legal, Martim, assim, o olhar, né, quando a gente coloca um livro e um texto e um livro para circular, a gente nunca sabe o que que vai ser a palavra escrita que vai estar comunicando, porque uma coisa são os nossos corpos e as nossas histórias que comunicam na nossa presença. Outra coisa é o texto que comunica por si só. E às vezes ele não consegue transmitir exatamente o que a gente queria, porque também tem a emoção de quem está lendo, tem o momento de quem está lendo, tem o momento histórico, né? Às vezes a gente produz num determinado contexto, com uma determinada intencionalidade, numa determinada rede sociométrica, e isso vai ser afetar e ser afetado em outros momentos. Então é muito interessante, foi muito interessante ler sua resenha, né? E foi muito interessante ver hoje, assim, também. Exatamente, uma coisa é o texto, outra coisa é te ver falando. É a mesma experiência que eu estou trazendo, assim, que eu também sinto isso com os textos, né? Uma coisa é a resenha que você escreveu, outra coisa é você fazendo a resenha aqui ao vivo, também corporificada e emocionada. Isso é muito psicodramático, né? Porque o psicodrama. O cerne é a ação e uma ação corporificada. E a gente dar conta de ser psicodramatista e corporificar a escrita não é necessariamente uma tarefa tão simples, né? Mas que é necessária também. Então, achei que foi muito legal o que você trouxe, a leitura que você fez, os pontos que você destacou. Acho que essa emoção do abraço me contemplou, também me senti abraçada pela sua resenha. E acho que esse livro ele foi um processo duro de realização. Ele se inicia num momento muito duro, né? E ele foi uma ação militante mesmo, né? Um posicionamento. E, e é muita gente, é muita gestão de texto, é muita gestão de gente, né? Vai texto para lá, vai texto para cá, revisa daqui, revisa dali, mexe nisso, mexe naquilo, prazo, editora. Então, é um rolê desgastante, né? Organizar um livro e ao mesmo tempo potente e importante, especialmente quando o filho nasce, aí você fala assim, ai, ufa, graças a Deus, que delícia, que beleza, vai, né? A minha primeira reação foi assim, vai, 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 não quero nem te ver mais. Agora eu já estou amando ele de novo. Falei assim, olha, que bom, meu filho, você está bem aqui, adorei escutar falar de você, porque foi muito cansativo, mas foi muito bom ao mesmo tempo, né?
Então, dizer que te escutar aqui hoje foi um abraço também. Não sei se a Mariana vai entrar, se a Penha vai entrar, não sei. Eu? Ó, estava esperando a Mariana, Ah, Penha, mas vem. ai, ai. Eu gostei muito de te ouvir, Martim. Gostei muito de ler você. E das duas maneiras que eu te encontrei, eu me senti muito próxima de você. E percebi que você não só leu o livro, mas se dedicou ao livro, me passou assim, sabe? Que você se debruçou sobre ele, assim, não só, li, entendi, tchau. Não, parece que você, quando você fala que se sentiu abraçado, me passou a ideia, assim, não só abraçado, mas como uma ferramenta cotidiana, né? Assim, um abraço cotidiano, melhor dizendo, né? Que é melhor ainda. Assim, me passou que você se dedicou e isso me deixa muito feliz, muito emocionada, muito. É difícil mesmo ver um trabalho desse, que foi, como a Ana Cláudia falou, 1 ano e meio, mais ou menos, de produção, de reprodução e re-reprodução, porque escrever é reescrever, mas chega uma hora que a gente diz, deu, né? Vamos transgredir o reescrever e vamos dizer já deu, né? Chegou no ponto essa linha toda aí de processo, vamos produzir, finalizar e mandar para a editora, e a editora também, putz, tem que rever isso, tem que rever aquilo, não acredito, não aguento mais. A Ana Cláudia falou bem, no começo a gente sente assim, não, chega, 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 chega. Aí depois, né? Depois de lançar, bem bonitinho, aí a gente festeja, a gente brinca, a gente mas, assim, realmente, a escrita transgride, principalmente quando a gente se dedica a ela, né? É também um dos temas nossos aqui, né? Escrever, para mim, cada vez mais tem se tornado isso, assim, o que nós podemos fazer para provocar, né? Você falou, o livro provoca, o livro abraça, o livro me faz me identificar, o livro fala por mim, o livro me liberta, o livro me faz querer desobedecer, nesse sentido todo que foi falado pela Mariana agora há pouco. O livro o livro provoca elementos para uma criatividade, espontaneidade, porque a espontaneidade e a criatividade é letramento. É letramento. Sem ele, a gente não a gente reproduz as conservas. A gente reproduz as conservas. Então, quanto mais a gente puder produzir, né? Que é a arte, essa escrita transgressora, que busca incluir, e mais que incluir, sensibilizar, desenvolver empatia, desenvolver abertura para aprender. Isso é transgredir, né? Abertura para aprender com as diferenças, conviver com as diferenças. Isso é transgredir, né? É fazer com que o poder seja dividido. Isso é transgredir. Então, a nossa escrita, ela tentou ser assim. Não conseguimos atingir 100%, mas atingimos prato de entrada. Espero que outras pessoas consigam fazer aí já um prato principal, uma sobremesa e um drink, e, enfim, um chazinho, a partir daqui. Essa é a nossa esperança, né, Ana? Assim, a esperança de que esse texto reveja o Congresso no sentido positivo mesmo. Assim, vamos nos unir, gente, vamos nos rever, vamos falar de coisas importantes sobre questões que estão aí. O que é cis heteronormatividade mesmo? Estão falando isso? Então, vamos procurar saber o que é isso? Vamos procurar saber o que é racismo estrutural? Vamos procurar saber o que é negritude, o que é branquitude, o que é feminismos, o que eles trazem para a gente, ou trouxeram, que história é essa?
Acho que é por aí que a gente vai transgredir, no sentido mesmo da ação é, 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 que liberta. Mas liberta para quê e para quem? Né? Liberta para que todas as minorias tenham voz, tenham um lugar, tenham presença, tenham possibilidade digna de existência. Então, quando a gente está no consultório, ou numa empresa, ou numa escola, nós, como psicodramatista, nosso olhar é um olhar ético-político, filosófico, psicodramático nas relações, nesse sentido. Todos podem se colaborar, compartilhar, ter empatia e desenvolver as relações. É essa a nossa busca. Se a gente faz uma prática socioclínica que exclui de alguma forma, sinto muito, mas não estamos fazendo uma prática terapêutica. Ponto. Ponto. E aí eu acho que vou entrar nesse ponto, bem, que eu acho que tem uma coisa que a gente descreveu na apresentação, mas que às vezes nem eu, que eu sempre gosto de falar quando eu falo desse livro disso, assim, que foi como a gente criou unidades funcionais para a escrita de cada capítulo. E que a gente entendia que a escrita é uma atividade solitária, que para nós psicodramatistas que somos tão do corpo, às vezes é uma dificuldade a mais ainda. Então, que a gente se organizou em trios, cada trio era uma unidade funcional e a gente tinha encontros regulares e cada vez um texto de das pessoas do trio estava no palco e os outros dois tinham lido e a gente dava feedbacks mútuos, então a gente criou essa unidade funcional de escrita para facilitar quem estava com mais dificuldade, quem estava com mais facilidade, quem estava com mais dificuldade, e virou um movimento de aquecimento coletivo para a escrita, que eu acho que isso, assim, eu sou muito mais do processo do que do produto. Minha vida é muito mais processo que produto. Quando os produtos saem, já não estou neles mais. Eu gosto dos processos. E o processo de. Não foram todas as unidades funcionais que funcionaram, algumas unidades funcionais deu pau, a gente teve questões e conflitos, então também não há nenhuma ilusão e nenhuma harmonia utópica, porque somos seres humanos e, como seres humanos, temos nossas diferenças. Mas algumas unidades funcionais funcionaram muito bem, e isso eu acho que foi um facilitador para esse processo de escrita. E para a gente, quando a gente começou, eu e a Penha, e depois a gente chamou a Laura, que o processo, né, foi assim, a gente começou e depois a Laura contribuía muito, porque ela é muito potente, tem muito a contribuir, então não fazia sentido ela ficar de fora da organização pelo lugar que ela estava ocupando dentro do coletivo da escrita, né, e aí a gente fez esse convite para ela integrar com a gente um trio de organizadoras, é, e o que a gente foi vendo, assim, como a gente queria, e o momento em que eu e a Penha começamos nessa conversa para fazer o convite para as primeiras pessoas, para as pessoas que escreveram os capítulos, foi muito no embalo do Congresso de 2020, a gente precisa de um coletivo de sexualidade dentro do psicodrama, assim, era isso, assim, né? A gente precisa de reunir pessoas que estão falando de sexualidade dentro do psicodrama e vamos fazer isso, e vamos começar a nos reunir vamos fazer um livro, aí a gente começou pelo livro na ideia de virar um coletivo. A gente sente assim que houveram dentro do grupo pessoas que a gente não conseguiu virar esse coletivo assim, mas a gente estamos aí as pessoas e a gente tem, né, encontros do livro e alguns movimentos foram acontecendo, né? A Juliana e a Daniela, por exemplo, que se conheceram a partir do livro, viraram uma unidade funcional super potente. Elas têm trabalhado com as discussões de feminismo negro e relações românticas. Apresentaram um workshop que foi um sucesso no último congresso, estão publicando coisas às duas. Então, assim, a Aline e o Wesley, que estão lá em Uberlândia, né? Em Uberaba, a Aline em Uberaba e o Wesley em Uberlândia, na Casa das Cenas, que é a federada que congrega ali o Triângulo Mineiro, têm realizado trabalhos e eles têm afinado cada vez mais as suas parcerias. Então, mesmo que não tenha, né? A gente não falou assim, um super coletivo nacional, a gente observa como que o processo do livro e da identificação e da gente falar assim, nós estamos juntos e nós somos da galera do livro, de alguma forma tem mobilizado parcerias e ações nesses nossos temas,
que eu acho que essa é a nossa responsabilidade, que eu e a PEN ficamos muito aquecidas depois do Congresso. Eu fiquei louca no Congresso. O Congresso de 2020 foi um negócio, tanto que virou meu capítulo. Eu fiquei louca, não dormia, só ficava aqui o dia inteiro. A gente já estava na pandemia e ficava exatamente aqui, porque foi aqui, esse aqui é meu home consultório, nesse cenário específico. Fiquei sem dormir o tempo inteiro e enlouquecida. É, então, também dar conta de produzir a partir de tanto incômodo e mal-estar, uma coisa que hoje a gente olha e a gente, né, eu te escutar falando, Martim, da potência do livro para a sua prática atual, sem você ter estado no Congresso, para mim, fala assim, é isso. O Congresso não era o fim, o Congresso era só um detonador, um catalisador para uma coisa que é muito maior, muito mais forte, vai chegar nas pessoas que estão aí trabalhando, e isso é incrível, né? Então, é uma alegria também para contar desse processo, assim, de como foi o processo desse livro, que eu acho que foi muito forte, e muito bonito também, né? Obrigada por ter trazido o histórico, né, do processo, Ana, porque realmente, como todos os grupos, tem de tudo um pouco, né? Tem desentendimentos, tem, infelizmente, né, desencontros e interpretações não muito adequadas de um lado e de outro, mas sobrevivemos e conseguimos manter aí todo aquecimento, toda a dedicação ao processo para um produto, digamos assim, que vai gerar novos processos, enfim, Sim. esperamos isso. E, inclusive, claro, tem uma sociometria dentro desse momento aqui do Congresso que surgiu assim, vamos convidar pessoas, e um chamava o. Assim, a gente deu liberdade para alguns chamarem pessoas, e aí chegaram pessoas para mim, por que eu não fui chamada? Vamos montar um outro livro, vamos fazer outro, não tem problema. Se você tem interesse de escrever coisas nessa área, vamos produzir novos, né? Assim, não se sinta excluído, não se sinta... Eu falava isso, mas, né, assim, o ressentimento fica, e infelizmente, são coisas que ocorrem, mas, são as relações humanas, né, gente? O livro é sobre isso, é sobre poder, é sobre corpos, é sobre relações humanas, e a gente se abre para essas relações e vive tudo que tem que ser vivido nas relações. Não tem como, né? Todas as questões da sociometria, de encontros e desencontros, de preferências e não preferências, de identificações não... Ok, né? Gente, é humano, né? É todo mundo Isso é humano, né? do humano. Foi um maravilhoso aprendizado para mim. Foi excelente estar com o grupo. Adorei cada capítulo, adorei cada autor, a presença de cada um, a forma como cada um escreveu. Como que incrível esse co-inconsciente é fantástico, no sentido mesmo de capítulos que se complementam, capítulos que se integram, capítulos que se harmonizam. O livro é quase que um romance, quase um romance, né? Então, estou muito orgulhosa de estar aqui falando dele hoje. Nossa, muito orgulhosa de estar com a Ana, estar com o Martim, que todos que vieram. Maravilhoso, maravilhoso. Que bom. É muito massa, assim, escutar essas histórias, Mais assim. perto, Ai, microfone. deixa eu pegar, às vezes dá um problema. Né? Não, é muito massa escutar todas essas histórias, assim, e ver você se encontrando com o que vocês esperavam e que agora já está no mundo, né? O livro, o jeito que as pessoas vão ler, se apropriar, criar os próprios mosaicos, né? Sim, e assim, e ver como que isso foi criado, isso que Ana fala, isso que Penha fala, tanto no mal-estar que foi criado, né? Quanto dessa possibilidade de interromper as repetições, né? Mas como uma entrada, um começo. Aí eu queria só, assim, trazer uma pergunta que me veio para quem quiser, se fizer no grupo, mas também abrir para gente, para outras pessoas que estão aí falarem de como o livro as provocou, né? Ou abraçou. Mas assim, a pergunta que ficou me vindo, na verdade, assim, também, é, principalmente quando Martim estava falando, era assim.
se alguma discussão do livro foi inédita no psicodrama, que eu quero dizer assim, nossa, foi a primeira vez que eu vi alguém falando disso no psicodrama, né? Porque eu acho que bom que tem uma primeira vez, mas assim, é, acho que tem a ver com isso que a Ana fala, precisamos de um grupo que fale de sexualidade, né? Assim, para olhar também para essa necessidade, né? Poxa, se foi a primeira vez que alguém está falando disso no psicodrama, o que que isso está dizendo? Que bom que está falando, mas o que que não tem sido dito, né? O que tem sido dito pelas primeiras vezes aqui para a nossa referência, né? O que que isso diz da necessidade, da urgência, né? Que a gente tem e estamos empenhadas aí em falar de contradições, de problemas aqui do nosso país atuais. Enfim, essa é a pergunta que me veio, mas se alguém quiser, mas também é aberto aí para a gente agora trocar e conversar, tá, gente? Eu não tô dando fala para ninguém, não. A fala tá coletiva, quem quiser pega. Eu tenho uma coisa que talvez caminhe junto com o que a Mari estava falando, porque é a pergunta da Mari eu acho que complementa um pouco do que eu ia problematizar. Não é perguntar e não é responder, é problematizar. Que é assim, a Ana Penha e o Martim também falou sobre como esse livro ele nasce do Congresso de 2020, né? Então, assim, eu fui fazendo essa lógica 2020 para frente e já conversei com Laura também sobre isso, ajudei a Laura em um processo de resgate histórico que ela estava fazendo sobre essa questão de sexualidade, de gênero dentro do psicodrama. E a gente passou muito trabalho para achar alguns textos. Então, a própria Delcia, que está aqui, tem um livro sobre amor, que lá tem alguns capítulos, assim, sobre homens que amam homens, mulheres que amam mulheres, algumas coisas nesse sentido. Tem alguns trabalhos de alguns outros autores que não estavam necessariamente na revista, que a gente teve que digitalizar, enfim, coisas de congressos. Muita coisa, às vezes, a gente não tem acesso, porque foi produzida em épocas que a gente não mantinha o registro, às vezes, né? De uma forma que a gente pudesse levar para o mundo depois, enfim. Mas assim, a gente achou algumas coisas, mas muito poucas. E aí, enquanto o Martin falava, assim, e eu ouvia ele, foi me gerando um incômodo, porque eu lembrei muito, Martin, da nossa formação, assim, né? Eu fiz o didata com o Martin e alguns incômodos que a gente teve na nossa formação também, de falas, enfim, né? E que acontecem, como aconteceu na nossa, acontecem em outras, e, enfim, e não só nos espaços do psicodrama, né? Que a gente tenha bem ciente isso. E aí foi me incomodando e eu fui rapidinho olhar a revista e assim, no meu olhar bem de títulos de artigos, tá, gente? Em 2022 tem 3 artigos ali que pelo título e até por conhecer um pouquinho o trabalho dos autores, eu sei que falam de gênero, de sexualidade e sexualidade também, que é sobre homens gays. Então tem 3. Em 2022, numa revista que tinha 24 artigos, tem 3. Em 2023 também, a gente tem 3, 2 sobre gênero e um sobre relações amorosas, que eu vou entender que também pode entrar aqui na questão de sexualidades. Também 3 dentro de 20 artigos. Em 2024, a gente teve 3 artigos, um sobre raça, um sobre público LGBTQIA+, e considerando a resenha do Martinho 3, de 23 artigos. Eu não sei vocês, mas eu acho que é tão pouco. Principalmente se a gente integra a raça, gênero e sexualidade, né? Então, assim, não tem nenhum para cada temática, sabe? Se a gente parar para olhar, tem uns aqui que vai ter um de cada, tem alguns anos que não. E de novo, falando de 2020 para cá, que a gente já teve todo esse boom, né? Então, aí eu consigo entender um pouco o que foi a angústia da Laura quando a gente tentou fazer esse resgate e a gente achou muito pouca coisa escrita, né? E eu fico pensando se é porque realmente essas pessoas não escreveram, ou escrevem pouco, enfim. E quando eu digo essas pessoas, estou falando as pessoas que atendem, as pessoas que se identificam, enfim, todo mundo que tá junto ali. Ou se é talvez um processo nosso enquanto psicodrama de às vezes não divulgar corretamente, não abraçar corretamente como a gente está abraçando aqui nesse momento, né? Eu fico inquieta com isso, assim, inquieta de pensando por que que não chega tanto ainda, tá? De novo, numa revista de 20 e poucos artigos, a gente tem 3, né? Enfim.
Gabi, eu acho que esse livro, inclusive, é essa provocação também, né? Escrevam, pelo amor de Deus, né? Os abraços vieram de alguém. Eu estava atendendo vários, vários casos que eu fui lendo ali, oh meu Deus, eu estava atendendo isso aqui. Tem 3, né? Eu tô com 4. E aí, e não escrevo, né? Assim, tanto. E realmente, é uma provocação também nesse sentido, né? E Penha falou, olha, parece uma entrada ali, né? São 10 entradas. E eu espero que realmente a gente consiga produzir mais. É um começo de conversa necessário. Eu tenho essa Porque tá nos sensação nossos também. consultórios, né? Assim, Mas você o sabe que que o eu não Martim tá acho 3 falando. pouco. Eu não Não, acho de três e novo, 20 Ana, eu acho pouco. que Com, comparado, de novo, comparado com o que a Laura fez, eu acho que já É, é bastante coisa, mas não, queria que mas fosse eu mais, acho que se né? a gente pegasse esses 20 assim, porque eu acho que também é isso, assim, dentro dos 20 ver, sei lá, se tiver 10 falando da mesma coisa, é um sintoma. Mas como o psicodrama é um campo tão amplo, assim, tô sendo advogado do diabo, eu defendo que a gente precisa falar mais de sexualidade, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, dentre os 23 tem 10 sobre uma mesma coisa, entendeu? Assim, porque dependendo vai ter 3 desses 23, porque é tanta coisa dentro do psicodrama que vai ter 3 de cada coisa. Então, não vai ser 3 de sexualidade, não vai ser necessariamente pouco. Eu acho que só dizer que é 3 é pouco enquanto análise crítica do volume de artigo. Eu acho que a gente tem que saber se está tendo um tema que está sendo mais produzido que outro ou não. Então, percebem? Assim, vai me dizer assim, ó, desses 23, 3 é sobre empresa, 3 é de grupo com comunidade ribeirinha, não sei qual é de atingido de barra, sei lá. Então, assim, dependendo, não é necessariamente que está falando pouco de sexualidade dentro da vastidão que pode ser abordado via psicodrama. Eu acho que a gente pode apurar essa análise até para poder. Acho que isso é um artigo bacana, Gabriela. Fica a dica para você que gosta da pesquisa. Pega isso, vê o que que dá e fala, tá vendo? 3 artigos de sexualidade é pouco mesmo. Porque aí a gente vai peitar isso, entendeu? Porque eu não tenho certeza se 3 é pouco. Eu não tenho. Também não Não, tem. eu tô defendendo o contrário, Ana. Eu tô dizendo que assim, não tô dizendo que é pouco. Que Tô dizendo aumentou, que aumentou em comparação ao que mas a ainda é Laura pouco. fez. Ah, Porque assim, a Laura, Entendi, quando a Laura entendi. fez esse Pegou antes. apanhado, ela fez de tudo que a gente achou, né? Então, assim, de tudo que a gente achou, sei lá se dava 10 textos, sabe? De Entendi. tudo dentro do psicodrama que a gente conseguia encontrar, se dava 10 textos. E, de novo, a gente foi atrás do autor para ele digitalizar umas coisas assim, né? Então tinha pouca coisa. E aí, quando a Luísa está perguntando como é que eu fiz. Eu só fui olhando ali pelos títulos, tá, Luísa? Foi uma coisa assim agora. Não parei, não me aprofundei e tal. Fui olhando pelos títulos e tentando identificar, para a gente ter essa dimensão. Mas eu não acho que é pouco e também não acho que é muito. Eu acho que, de novo, comparado com o que a gente estava falando, que a gente fez meio manual, já é bastante coisa, porque a gente está tendo uma sequência de pelo menos 3 por ano, na minha lógica aqui, né? Então a gente está ali com essas temáticas, mas que, de novo, a gente espera ser mais difundido, cada vez mais difundido. eu penso que é, seria interessante mesmo fazer esse apanhado, né? Um recorte aí de análise dos temas que têm sido publicados. Seria até mais aprofundado em livros também, nos últimos 5 anos. É, mas quando a gente fala de letramento racial, LGBT, enfim, todas essas temáticas de relações amorosas e tudo mais, eu penso que é pouco. Assim Assim, como são é, poucos os encontros em é, psicodrama que abordam isso, que abordam sobre a mulher, questões de gênero, enfim, são poucos. Sinto muito dizer, mas acho que são. são poucos, eu não tenho dúvida também, mas eu queria também dar eu sei, eu estou de advogado do diabo hoje, gente, mas assim, eu dou aula de psicodrama, gênero e sexualidade na formação do INPE desde 2009. Então, assim, já tem, né, mais de, quase daqui a pouco faz 20 anos. Quando eu comecei em 2009, os alunos chegavam, eles nunca tinham ouvido falar de gênero, de sexualidade, era um Esse é o letramento problema. muito inicial. Hoje, eu chego para dar aula, a galera está sabendo tudo e a discussão é muito mais sobre a metodologia do psicodrama nesses temas. A-
quando eu comecei, era um letramento sobre os temas. Hoje, a minha experiência como professora não é mais um letramento sobre os temas. Os meninos já chegam com os temas. É um letramento sobre o psicodrama nos temas. Então, também eu acho que teve uma mudança Muito grande. muito grande, muito grande. Hoje a minha aula é outra aula. Não é mais falar o que é feminismo, o que é identidade, nada disso. Os alunos já chegam sabendo isso. Agora, o que que o psicodrama tem a dizer sobre isso? É diferente, é absolutamente diferente. E eu acho que esse é um novo desafio. Porque letramento de gênero e de sexualidade hoje já é muito mais ampliado do que era, não tem dúvida. Né? Não tem dúvida. Sim. Eu vejo isso pelos alunos É que eu acompanho. interessante. Dentro dessa sua experiência, a mudança de como os alunos chegam, né? Porque acho que hoje em dia a juventude também está muito mais atenta do que a minha, por exemplo, né? Assim, Sim. eu vivi bilhões de preconceitos dentro do psicodrama, bilhões, mas ficava muito na minha, porque não tinha parceria, né? Não tinha com quem contar. Hoje, quem é do mundo LGBT tem companhia e ponto, entendeu? Assim, eu sinto isso na pele também, enquanto pessoa da comunidade, né? Eu queria falar uma coisa aqui. Primeira coisa, eu achei a sua resenha bárbara. Eu acho que quem lê a resenha quer comprar o livro. Você está de parabéns. Está muito bem feita. É um convite para você, quer dizer, dá muita curiosidade de ler. Você foi fantástico. Parabéns mesmo. Agora, também eu queria pegar o gancho da Penha, né? Eu fiquei pensando aqui sobre o etarismo, que agora eu vou querer me dedicar a escrever sobre isso. Porque o tema, ela falou que foi pesquisar e que não achava, aquela aula estava pesquisando, não achava e tal, porque não se falava tanto disso. Eu sou de uma época que tinha um CID para a homossexualidade, era considerado doença. Gente, eu sou velha, mas também não sou caquética. Mas tinha um CID para a homossexualidade. Ninguém falava em transexualismo. Teve toda uma revolução, né? Quer dizer, e o que mais me chamou a atenção no livro, né? Nas reflexões, é a necessidade, sobretudo, que os mais. Porque a juventude, como ela está falando, a juventude tem crescido já imersa nesse tema. Quando a gente foi escrever, eu organizei o livro sobre relações amorosas, o psicodrama, o psicodramatista diante das relações amorosas, por exemplo, foi uma coisa assim com certo cuidado, porque ele botou os títulos eram homens que amam homens, né? Homens e mulheres que amam homens e mulheres. Ninguém falava bissexualidade. Entendeu? Ninguém falava. Os gays, sei lá, era homens que tudo meio eufemismo. E não tem tantos anos assim, entendeu? Porque, então, assim, apesar do psicodrama ser desviante, o desviante era mais, em alguns aspectos, era mais ou menos, né? É. Eu me lembro que a Alcione, acho que foi a primeira pessoa que assumiu publicamente, diante de uma mesa de abertura de congresso, minha mulher está ali sentada. Porque quem era se escondia. Quer dizer, quem tinha um parceiro, quem era, ninguém falava, entendeu? Hoje não, todo mundo, quer dizer, ninguém é obrigado a falar, né? Enfim, mas assim, hoje as pessoas não estão mais sozinhas. Assim como a Maria Célia no início era a única negra, ela, Paulo Amado, né? No início não tinha negros no psicodrama, você não via. Hoje em dia tem um monte, graças a Deus, né? Então tem também uma evolução. Então, eu acho que a falta de artigos e tal é porque não era um tema. Acho que as pessoas até viviam as suas dores, as suas reflexões, né? E que eu ia dizer que o livro trouxe para mim assim, a necessidade, quer dizer, é quase que um esforço, né? Assim, para transformar conceitos que são muito internalizados. Por exemplo, a questão do amor romântico e das relações não monogâmicas, do poliamor e tal, para uma pessoa da minha geração, isso é porque a gente é trabalhado, faz supervisão, faz terapia. A gente tem uma certa abertura, mas assim, é uma coisa que você precisa parar, respirar, refletir,
Talvez eu seja mais careta que outras, e não, né? Sei lá. Mas a gente tem de mudar um paradigma, né? Quer dizer, e muitas pessoas têm de mudar o paradigma, não tem jeito, né? O mundo mudou, a coisa evoluiu. E eu acho que a grandeza do livro é exatamente porque quem lê não consegue ler com distanciamento, ele se vê envolvido, né? Ele, de certa forma, se obriga a, 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 a inverter com o outro, a estar naquele lugar e dizer como é que se vive isso, como é que eu faço isso, e, sobretudo, quem é terapeuta, como é que eu lido com isso com meus pacientes, né? Com a dor do outro, como é que. Quer dizer, quem está nesse lugar, quer dizer, como é que eu posso atender alguém trans, cis, poli, não me interessa. Eu tenho de poder experimentar esse lugar. Então, eu acho que, para mim, não sei se é a grandeza do livro, se eu estou falando errado ou bonito aqui, mas assim, para mim me suscitou esse tipo de reflexão. Então, para mim, quando eu li a resenha, eu falei, a resenha expressa isso, que você lê ou se sente abraçado ou se sente muito instigado a parar para refletir isso. Pronto, calei a boca. Que linda! Hum. Bom, sobre essa questão, como que os temas estão chegando no psicodrama, eu acho que, por mais que pena que a Ana não está aqui conosco, mas por É, mais que haja, digamos assim, uma abertura já da juventude, tem o Pingodrama como um grande exemplo entre nós, que eu tenho a honra de, né, de estar junto do movimento, de ter criado, de certa forma, o movimento, né, no congresso posterior, se não me engano, foi no congresso posterior que surgiu o Pingodrama, né? É o histórico do Pingodrama, quem pode contar aí, por favor? Mas acho que foi no congresso posterior ao 2022, no caso. Então, isso já mostra que a gente está em movimento e em constante criação, em constante processo. Isso é maravilhoso. Então, essa questão, de alguma maneira, a gente ainda precisa publicar e pensar e fazer eventos, porque tem muitos de nós, mas muitos, que fora ainda, tá fora assim, dessa experiência inclusiva, dessa experiência desafiadora e transgredora. Tá muito fora, tá acostumado com aquele jeitinho de trabalhar, e que é um jeitinho, muitas vezes, é, reforçador de sofrimentos, infelizmente. Mas essa autocrítica as pessoas não conseguem fazer, e é por isso que eu acho que ainda é preciso, por mais que os jovens estejam chegando assim, muitos não chegam, e muitos dos mais antigos, e eu me incluo, inclusive estou aprendendo o tempo todo, precisamos e precisamos. Gente, como que eu vou ouvir, eu, monogâmica, né? Como que eu vou ouvir uma pessoa que está em experiência de poliamor? Né? Como que eu vou ouvir? Qual que é o meu lugar de escuta? Porque também temos que questionar o nosso lugar de escuta, escuta, é isso mesmo. né? É, Não só o nosso lugar de fala, mas o nosso lugar de escuta. E nosso treino é o da escuta, nosso treino é da empatia, nosso treino é de se imaginar no lugar do outro. Como que eu vou ter um lugar de escuta? Por isso que eu fui pesquisar, estudar, blá, 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 porque chegaram pessoas no meu consultório e eu tenho que ter isso, eu tenho que minimamente imaginar isso. E a traição, gente, a traição é uma dor cultural, é algo visceral nos nossos consultórios, né? E por que que há tanta traição também? Por quê? Por que que há tanto sofrimento? Porque alguém que está comigo está pensando em outro alguém. Por que tanto sofrimento? Porque embutiram na nossa mente que tem que sofrer. E olha, tem gente que se mata por isso. Tem ciúmes patológicos por isso. Então, é, rever o que é traição é uma coisa fundamental para nós.
Está no nosso consultório o tempo todo dentro dessa ideologia monogâmica. Sim. Por isso que, Eu, assim, essa escrita do meu capítulo, a Laura falou, ai, Laura, que pena que você não está aqui sentindo sua falta. Mas, enfim, a Laura falou assim, você vai mexer com muita gente. É para mexer, não é? sim, gente, eu estou aqui, eu entrei no celular, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, tá. Eu queria só, concordo também que falar de não monogamia é um tema que não tem como não falar, porque está nos consultórios. Se não está nos consultórios, você que não está ouvindo, né? Assim, porque é isso, nosso lugar de escuta. Se não tem ninguém no seu consultório falando de não monogamia, ou você está atendendo só criança, ou você não está escutando o que está aí para ser escutado. Agora, eu queria também trazer, quando a gente fala dessa juventude que chega, porque acho que tem uma visão meio estereotipada, talvez, das pessoas que estão há mais tempo estarem menos hábeis para a escuta das sexualidades dissidentes. Eu não concordo com isso, eu não acho que tem a ver com a idade, porque a gente tem uma cruzada conservadora na juventude rolando fortemente. A gente tem hoje psicólogos extremamente jovens, extremamente conservadores. A gente tem um movimento religioso dentro da psicologia, dentro do psicodrama. Então, também eu não acho que dá para a gente jogar que, uma vez sendo jovem, logo está pronto para dar conta do que não é a norma. E nem que logo sendo mais antigo, não. Eu acho que eles vão existir, né? Pessoas e pessoas, e acho que só para a gente também não cair, como a Delsa trouxe, no etarismo. É, e para a gente entender que isso também está dentro de um movimento muito maior, que é o movimento da extrema-direita, que é o movimento da cruzada conservadora de controle dos corpos. Não é à toa que a gente está fazendo essa resenha, né, numa semana que o Conselho Federal de Medicina fez um ataque à população trans, né, que a gente está sendo aí com o presidente Trump também colocando toda essa perseguição a todo mundo, né? Então, eu acho que também ter clareza do posicionamento político do psicodrama enquanto força criativa pela justiça e não para criar qualquer coisa, também acho que é um ponto muito importante dentro dessas discussões todas, né? Muito bom, Ana, porque eu acho que Acho se em 2020 a gente estava falando de governo genocida, Bolsonaro, pandemia, hoje a gente ainda está falando disso, né? Com alguns formatos atualizados. Mas eu quero tô curiosa para saber do José, que levantou a mão aí. Bom, gente, boa noite, né? Primeiro é o seguinte, né? Eu não li, ô Matinho, a tua resenha, eu manuseei o livro, mas eu ainda não li, né? E de alguma maneira eu vou dizer exatamente o seguinte, que agora acho não, eu tenho certeza que eu vou ler tudo isso de uma outra maneira, né? Então, primeiro é parabenizar você, Matinho, pelo que eu ouvi, né? Essa carinha de menino, sabe? Isso é muito legal, sabe? De ver essa maneira como você traz, como você abordou. E ouvindo, né, todo mundo, a discussão de todo mundo, primeiro que eu me senti extremamente representado, né? Como um homem gay, preto, né? E psicodramatista, então isso para mim é extremamente valoroso. Outra coisa que eu vejo que é exatamente o seguinte, eu lembro no Congresso de 2020, né, que foi um fechamento medonho, foi horroroso aquilo, sabe? Tudo que foi vivenciado naquele congresso, né? Tudo que foi vivenciado ali, né? E eu saí dali com aquela pergunta exatamente seguinte: como é que nós vamos lidar com isso? E aí o próximo congresso veio e apareceram outras coisas tão ruins quanto, sabe? Então, mas ao mesmo tempo eu observava o seguinte: algumas pessoas fazendo, alguns, né, escrevendo, falando, tá? Mas não dessa maneira tão de grupo, né, como vocês estão fazendo, né? Como essa coisa que eu não lembro o nome dela, né, que tá no, saiu agora, né? Mas que a Penha traz também,
essa coisa de trabalharem juntas, de todo mundo junto, com o objetivo de trazer, né, de discutir sobre o tema. Então, a sensação que eu tenho é que o psicodrama sabe, estava conservado nesse sentido, sabe? Então, é fundamental que a gente preste atenção nessas coisas, né? E observe, né? E tem uma outra coisa também que a Delsa traz a respeito da questão da idade. Eu estou com 65 anos, entendeu? Então, eu também venci coisas, né, terríveis, né, com relação a todo esse movimento, né? A questão toda, geral, de como assumir, de como me defender, né? De tudo. Então, se não falarmos disso, e se o psicodrama não se predispuser a falar disso, a tocar nesses temas, qual é o nosso papel? Sabe? E, independente, né? Se eu estou, né, dentro de uma empresa, se eu estou dentro da escola, se eu estou no consultório, não importa onde. E para isso, e para falarmos até com mais letramento, né, isso que a Penha traz, falar com letramento, é fundamental que nos embasemos, que tenhamos escritas, né, escritos sobre esses temas, porque senão a gente não vai falar com... Né, pode ter o desejo, mas não vai ter muitas vezes a fundamentação para aquilo. Sabe? Então, assim, de coração, agradecer vocês, né, por esse espaço, pela escrita, e Martim, com certeza vou ler a resenha, vou ler o livro e espero que a gente possa, né, nos encontrar mais no futuro aí para a gente falar de outras coisas, de um outro momento e que a gente não precise falar desses temas, né, de uma forma tão, às vezes, fica pesado, né? E que a gente precise ficar o tempo inteiro, sabe, brigando, porque, né, é aquele tipo de coisa que cansa também, sabe? Falar a mesma coisa, né? Às vezes 10 vezes, repetir 20, 30, quantas vezes forem necessárias para compreender, sobretudo nesse momento político que vivemos mesmo, né? Mundo. Então, ao mesmo tempo, é doloroso, mas necessário que se tome, né? Que se fale e que se tenha isso, né? Como prática, tá? Tá bom? Martinho tinha levantado a mão também. Eu ia só fazer um comentário assim sobre o quanto o livro, a Penha falou, né, que sentiu que eu levava o livro e o que eu tinha lido para onde eu vou, né, e para onde eu estou atuando, e realmente, não só na clínica, né, eu trabalho no sistema prisional também, né, como defensoria pública, psicólogo de lá, defensoria, né, então a gente acompanha as mulheres trans, as travestis, os homens trans, e as mulheres cis também, que estão privadas de liberdade, então, assim, o quanto eu levo esse cuidado, né? Que o livro, inclusive, eu já tinha, mas o livro me convida a ter mais ainda, esse cuidado de não reproduzir a cis heteronorma, né? Não reproduzir esse olhar, de quebrar mesmo isso. Né? Nos presídios, né? Você entende ali que às vezes, a expressão de gênero, ela está muito... as pessoas, às vezes, não têm os recursos necessários para que a expressão condiza, né, esteja de acordo com a identidade, né? Então, às vezes a pessoa quer reproduzir, por exemplo. Às vezes não quer, né? A gente precisa entender que às vezes não, mas às vezes é uma mulher trans que quer reproduzir algum tipo ali de feminilidade, não consegue por não ter recursos, né? Não consegue deixar o cabelo grande porque cortaram, ou não consegue, né, usar um batom que ela queria às vezes, né? E não chegou, né? A família não levou, não tem família, enfim. A gente tem que treinar o olhar, não está no meu olhar a resposta, né? Está na pessoa ali, né? A pessoa vai me dizer, eu sou Ana, e a Ana, a expressão é masculina, culturalmente dizendo, masculina, né? E a gente tem que quebrar isso também, mas a expressão é uma outra, não é a que ela queria, então a gente tem que ir treinando esse olhar, e o livro é um convite mesmo, eu levo ele
para além da clínica, né? Eu levo para outros ambientes onde eu estou. As relações ali acontecem de formas diferentes também, então a sua discussão também pensa sobre relação e sobre reproduzir, né? Algumas questões ali da monogamia que às vezes não faz sentido para a pessoa, mas ela acaba reproduzindo, ou o ideal do amor romântico, né? De outra discussão ali também. É tudo isso eu levo realmente comigo, né? Então eu só queria pontuar isso, não é só na clínica, né? Onde a gente for, realmente a gente tem que tomar esse cuidado e o livro é excelente assim, para que a gente preste atenção mesmo. Legal, assim, vou até pegar, assim, é, esse gancho, assim, mas conectando um pouquinho com o que a gente estava conversando logo agora também, né? Assim, entre o que temos de produção e o que temos de contestação, né? É, essa semana, sim, dividi com vocês uma experiência que eu achei massa na turma, né? Que Penha daqui a pouco vai vir conhecer. De psicodrama e teatro do oprimido, né? Lá da graduação da UNB. Que eles trouxeram uma pergunta assim, falaram, uai, peraí, o que é esse negócio de pode qualquer coisa na cena? Assim, claro que a gente estava falando, né, dessa abertura ingovernável da realidade suplementar, né? Mas, assim, também não é um lugar em que a gente pode reproduzir violência. Senão, aí já é algo que anula o próprio sentido de ter uma abertura criadora, né? Então, eu achei massa, assim, que eles trouxeram esse problema. E aí? Quando isso acontece numa cena, o que a gente faz? Então, eles ficaram com esse problema, pensando nesse caminho, esses caminhos, assim. Mas eu achei muito legal, porque eles que trouxeram, assim. E só comentando um pouquinho sobre as nossas produções, né? Eu acho que, como o Penha fala, tem muita coisa em livros também, né? Que a gente não vai encontrar na revista. Mas, para uma matéria, agora, do semestre passado, eu fiz uma revisão sobre gênero. E eu acabei lendo acho que uns 20 artigos, mas só, se eu não me engano, uns 3 traziam uma leitura sociohistórica para falar de gênero, assim. E então, assim, fazendo essa leitura mais qualitativa mesmo. E ainda muitos artigos ou associando funções a gênero, né, que a gente ainda vê muito, função materna, né, naturalizando, por exemplo, o cuidado, né, ou então, assim, reproduzindo, assim, estereótipos. Enfim, foi nos últimos 10 anos, mas eu acho que é isso, só 3, né? Se eu não me engano, um da Gabi, que era um dos que fazia essa crítica, essa leitura de gênero como, né, como uma experiência atravessada por fatores históricos, sociais, né? Eu lembro que o seu era um dos 3, Gabi, o seu das mulheres gamers. Mas é isso, assim, ainda realmente. Alguém mais quer falar? Quero ouvir. Essas provocações, né, gente? Como que o livro tem acompanhado vocês, como o Martim falou, né? Bem, já que ninguém fala, eu não sou muito de falar, não, mas é, eu vim participar aqui, porque esse tema sempre foi meio estranho para mim. Primeiro, eu sempre fui considerado um cara estranho. Eu mesmo não sabia, fui descobrindo aos poucos, né? É, aí, essa semana, até resolvi fazer uns testes. Meu filho, ele tem TAH, né? Minha filha teve dislexia e tudo. Aí eu, curiosidade, resolvi pesquisar isso melhor. E fiz os exames. Resultado, uma surpresa para mim, deu que eu sou autista. Eu fiquei meio assim, ué. Mas, examinando a série de questões minhas, por exemplo, por que que eu tô aqui, né?
passei a me forçar a vivenciar coisas que para mim são estranhas. Assim, desde novo eu tinha dificuldade em entender o que estava acontecendo à minha volta. Então eu segui um padrão. Por exemplo, eu criei vamos dizer, um certo personagem para mim. Eu sou sempre quieto assim. Encontrei com uma colega minha da adolescência, né, da infância e adolescência. Fiquei uns 30 anos sem encontrar. Encontrei com ela numa festa lá no lugar, numa cidadezinha onde eu nasci, vivi, né? Ela veio conversar comigo, ela era muito alegre, né? Era uma pessoa que eu gostaria de ter namorado, tudo, mas eu nunca tive coragem. Ela chegou para mim e falou: você era muito sério. Eu levei um susto, ué. Aí eu fiquei assim. Aí eu comecei a examinar, me examinar. A partir de quando ela me falou, isso tem uns 10 anos atrás, isso aí, que ela me falou. Aí eu falei, gente, realmente, eu sempre fui muito sério nas situações, eu não entendia. Na verdade, até hoje eu não entendo, tá? Muitas vezes eu não entendo o que está acontecendo. Aí eu fico sério. Esse tema, por exemplo, né? A primeira vez que eu deparei com isso foi na pré-adolescência, para adolescência, assim. Tinha um conhecido nosso lá, era, é, eu esqueci o nome dele agora, tem lembrado aí, assim, é mais velho e tudo, né? E ele mexia, nós tínhamos um cinema lá na Light, a Light tinha um cinema, e ele ajudava a mexer. Então, eu, muitas vezes chegava lá e estava conversando. Eu achava ele muito legal, e o pessoal falava, "Ah, ele é viado." E tinha um preconceito contra ele, eu não entendia, não entendia. Porque ele era muito legal, tinha uma conversa bacana, falava sobre os filmes que eu passava, tudo, né? Eu tinha um outro colega, que era mais novo um pouco comigo, eu pegava livros na casa dele lá, trocava. Teve uma época que eu sempre li muito, tá, gente? Li muito, né? Era uma maneira de eu fugir do mundo. Eu ficava lendo, lendo, lendo. Aí eu ia pegar livro na época, cidade pequena, eu já tinha lido tudo que tinha lá em casa. Então tinha um senhor lá que ele tinha, gostava de ler esses livrinhos, bolso-livros da época. Faroeste, uma coisa, eu ia lá trocar livros com ele lá. E o filho dele, depois eu fui saber, era gay. Eu achava ele muito legal. Conversava com ele tudo. Não tinha. Eu não entendi essas coisas, assim. Eu não entendi o direito o que estava acontecendo. O que era isso? Mas aí eu pegava e fazia o comportamento de todo mundo. Copiava, mas eu não entendia por que aquilo. Porque para mim tudo tinha que ser racional, eu tinha que entender. Eu não conseguia entender um monte de coisa. Quando eu vim para Belo Horizonte, vim trabalhar tudo, comecei, entrei na Petrobras, eu trabalhei, entrei primeiro no escritório, depois eu fui para a área de manutenção, instrumentação. Foi uma coisa mais engraçada, porque tudo era tudo organizadinho. De repente fui parar num setor que o pessoal chamava, o setor dos bichos. Né? Era tudo gay. Por quê? É um setor diferente, aberto. Pessoal, porque os chefes, os caras mais velhos, eram um pessoal da final da década de 60, de 70, eram meio hippies. Eram meio hippies, assim. Foi aí, lá dentro tinha, por exemplo, tinha duas pessoas que eram gays. E todo mundo convivendo, fazendo bagunça. O Josafá era um cara muito legal, ele dançava em cima da mesa, lá fazia uma. Foi uma surpresa para mim aquele ambiente. Foi uma surpresa. Que eu não entendia, tá? Aí, meu jeito sério, tudo, para mim era como se tivesse tudo bem, mas eu não entendia nada daquilo. Eu fui trabalhar com o Josafá, exatamente isso. Cara, muito legal. Aí eu não entendia por que tinha um preconceito contra ele. Muito legal, rapaz. Nossa. Trabalhei um tempo com ele, ele foi me ensinar um monte de coisa, tudo. Eu fui aprendendo isso aos pouquinhos. O que é isso, né? Porque eu não entendia. Eu ficava entender e não conseguia entender. Fui fazer psicologia depois, porque eu trabalhava no meio de grupos, eu não conseguia, e me colocaram como supervisor de grupo. Como é que eu vou supervisionar a gente se eu não entendo o que é grupo? Sempre sou quieto, gente. Quieto, eu participo, mas eu sou sempre quieto num canto, porque eu não entendo o que é um grupo. Chega um tempo que começa a me cansar. Eu tenho que ficar lá. Aí fiz psicologia. Da psicologia, eu fui fazer psicodrama. Foi um desafio para mim. Por sorte, a Graça eu acho que ela me entendeu muito bem. Por exemplo, ela não me chamava nunca para ir para um palco. Participei, fui fazer psicoterapia de grupo, tudo, eu ficava sempre no meu cantinho lá. Ela não me forçava nunca, foi uma beleza. Se eu tivesse forçado, eu teria fugido logo no início. E com isso eu fui aprendendo, sabe? Fui aprendendo, aprendendo. O Evanderson, algumas pessoas devem conhecer o Evanderson. Nossa, me ajudou muito, cara, muito legal, fiz cursos com ele, para aprender esses mundos, porque isso me ajudou muito a compreender isso. Eu atendo pouca gente, tá, gente? Porque é muito difícil para mim atender, tá? Muito difícil. Mas aí, de novo, né? Eu tive dois clientes, um
um gay, tranquilo, né? Depois uma lésbica. Nossa, para mim é um mundo totalmente diferente, muito diferente. Mas me forçou a entender essa diversidade de pessoas. Nós somos muito diversos. Eu comecei depois, hoje, né, eu questiono muito que Tempo, não a gente estuda no psicodrama e estuda pouco a questão da questão do julgamento. Entender que nós não podemos julgar as pessoas. Eu acho que a gente estuda pouco isso. O pessoal está procurando muito aprender a técnica, sem pensar, por que é essa técnica? Por que eu aplico isso? Uma coisa que eu fico sempre me batendo, mano. Eu tenho que entender primeiro, para que eu vou fazer isso? Se eu não tenho. Se eu, como que eu estou vendo essa realidade que está na minha frente? Como eu estou vivenciando isso? Eu acho que a gente estuda pouco isso, né? Eu vejo muito, técnica, mas peraí. Muitas vezes eu não preciso usar técnica nenhuma. Só de estar junto da pessoa, só de aceitar a pessoa. Pronto. A coisa muda, muda de figura. E isso eu aprendi exatamente com esses colegas meus. Eu fiquei naquele ambiente. Por quê? Por exemplo, eu levei um susto a primeira vez. Olha, assim, eu trabalhei minha vida toda dentro da Petrobras, a área técnica, tá, gente? Extremamente machista, né? De repente aparecia, por exemplo, em 1982, eu levei um susto. Uma moça, ela era da empresa contratada, nós trabalhávamos na área, ela ia para dentro da refinaria, tudo. Foi uma surpresa para mim o comportamento dela. Ah, ainda é interessante. Ela era extremamente namoradora, e não aceitava ajuda de jeito nenhum. Fazia aqueles serviços todos pesados que a gente fazia, eu ficava surpreso com aquilo. Uma moça, assim, para mim, ela tinha o estilo todo que era para ser toda, ela era bonita, toda assim, né? Que era toda delicada, ela não queria saber de ajuda. E era assim também, delicada também. Ela se arrumava depois, tudo. Mas aquilo foi uma surpresa para mim, aquele comportamento dela. Teve outra engenheira também lá, a Lulu. Gente, fantástica a Lulu. Era uma hippie, tá, gente? Era incrível ela. Mas o jeito dela, e como que ela teve que enfrentar situações, né, para se impor, me assustava. Mas, gente, eu estou falando isso com esse pessoal, eu nunca comentei nada disso lá dentro, tá? Então, mudo aqui. Eu só observava aquilo, eu achava estranho. Eu observava essas coisas acontecendo. Fiquei sabendo um monte de coisas depois. Essas pessoas foram me passando depois retorno, porque eu não conseguia entender essas coisas. Mas convivendo. Aí o psicodrama, para mim, me ajudou muito. Depois eu comecei a levar algumas coisas disso do psicodrama lá para dentro, né? Na maneira de lidar com as pessoas. Exatamente essa de me relacionar sem julgamento. É lógico que para mim é muito difícil, porque eu tenho que, falo de novo, né? Para mim tudo tem que ser organizado na minha cabeça. Então eu faço um esforço para conviver com isso. É pesado para mim. Hoje eu entendo, na época eu não entendia por que que era pesado pra mim. Mas isso muda, eu percebo que muda. Só de chegar, peraí, vamos mudar. Dá abertura para o outro falar primeiro. O outro fica comigo. É, então, eu estou aqui ouvindo isso tudo, isso me ajuda muito a entender o que está acontecendo. Eu tenho dificuldade, volto a falar, eu tenho muita dificuldade de entender. Aí eu fico na minha posição tá tudo tranquilo, mas é difícil, por dentro não está nada tranquilo. Tem um gerente na refinaria, fiquei sabendo depois que eu aposentei, e ele aposentou também, fiquei sabendo depois que ele falava assim, eu não entendo o Loureiro, o negócio está pegando fogo e ele está sempre no mesmo ritmo, não muda nada. Aí ele sempre, aí eu passei a entender, porque eles sempre me chamavam quando tinha uma coisa acontecendo lá que eles não conseguiam resolver, eles me colocavam lá no meio. Lá. Hoje eu entendo por que eles me chamavam. Eu também não entendia para resolver, mas pelo menos eu dava tempo, né? Eu fazia tudo devagarzinho, então aí acabava a coisa organizando. Não é porque eu conseguia resolver, não, a coisa se organizava, porque eu deixava ir acontecendo, né? Devagarzinho. Então, essas situações todas que vocês estão falando, essas várias questões, eu fui aprendendo que faz parte de conviver com as pessoas. Nós temos que aceitar isso. Como mudar a cabeça é difícil, tá? É muito difícil, porque o preconceito é grande. Eu mesmo vivo isso dentro de mim. Toda hora eu falo, peraí, gente. Por que que eu estou agindo assim? Por que que eu estou pensando isso? Aí eu paro, para mim, eu procuro tentar me explicar dentro de mim. Por que que eu quero me afastar disso?
Aí, aí eu lembro desses exemplos, né, de pessoas, né? Igual, por exemplo, o Evanderson, né? Eu lembro, peraí, por que que surge esse preconceito dentro de mim? Essa maneira de ficar longe? Não. Eu tenho uma pessoa que é tão legal, eu gosto tanto de ficar ali junto dele, conversar, ele tem uma abertura, ele assim, me recebe tão bem. Aí vem esses preconceitos. Eu lembro da história lá de casa, de novo, vamos falar assim, uma família muito grande, muitas mulheres em torno de mim, então é, isso criou um impacto, por exemplo, eu nunca tive dificuldade em ter uma mulher no comando, porque eu nasci né, com um monte de mulheres me comandando. Então eu achava estranho fora desse ambiente, né? E eram pessoas muito próximas de mim, né? As minhas irmãs. Então, por exemplo, é, a liberdade, né? Por que que vai tolher, né? Eu não entendia. Me cuidaram de mim, me ajudaram tanto. Teve tantos personagens que me ajudaram, né? Hoje eu me lembro que eu me lembro, por exemplo, na escola, gente, a quantidade de vezes que pessoas me ajudaram, né? Por exemplo, o caso das mulheres, vamos dizer, feminino. Aí eu tive tantos personagens que vieram assim, descobri que eu não conseguia falar e falavam por mim em situações difíceis, né? Aí eu falei, eu não entendo por quê, né? Muitas vezes o preconceito, eu não entendo. Ao mesmo tempo, eu entendo, tá, gente? Porque tá tudo dentro da minha cabeça, né? Eu fui educado dentro de um mundo cheio de preconceitos. Aí, de repente, eu deparo com ela, por que isso aí? Aí, como eu tenho que explicar para mim mesmo por que tudo, aí eu falei, não tinha sentido, não tem sentido. A tia Sinhá, minha tia, né, era uma coisa fantástica, ela morava fora. Gente, eu nasci num lugar muito pequenininho, tá? Era um lugar que tinha menos de 500 habitantes. Aí a tia Sinhá vinha, a irmã da mamãe, né? Ela era uma mulher totalmente diferente. Ela morava no Rio de Janeiro, ela chegava, o cheiro da tia Sinhá era fantástico. Ela vinha com os perfumes, muito alegre, adorava uma cachaça. Era uma coisa totalmente diferente daquele mundo. Adorava dançar, né? É, ela teve muitos problemas na vida. Eu fui saber isso tudo depois, que ela era bem mais velha, né? Então ela tinha uma vida, vamos dizer assim, amorosa e sexual muito liberta para a época, muito aberta pra época. Eu, como criança, né? Quando ela morreu, depois eu perdi contato com ela. Na minha pré-adolescência, eu não tinha mais contato com ela direito. Mas ela tinha uma liberdade que era fantástica. Aquilo era fantástico, a chegada dela. A gente ficava aguardando quando ela chegava lá em casa. Exatamente por causa disso. E eu, assim, depois eu fiquei dizendo, engraçado, né? Lá em casa não tinha o preconceito contra ela, o papai, né? E o papai era todo metódico. Eu acho que também ele era meio, tinha algum pezinho nesse autismo dele também, que ele é todo organizadinho. Mas ele não tinha esse preconceito. Assim, a tia Sinhá chegava, a tia Sinhá, alegre pra caramba. A mamãe, por exemplo, muito religiosa, tudo, mas ela tinha um contato com a tia Sinhá fantástico, as duas. A alegria dela, a alegria que ela trazia lá para casa. Todos nós lá em casa temos essa lembrança dela. E, no entanto, outras pessoas tinham preconceito contra ela, né? Que ela trazia uma visão diferente. A minha prima, a irmã, da minha idade do meu irmão mais velho, né? 12 anos mais velho que eu, né? Nossa, o escândalo. Eu fiquei sabendo depois, né? Que eu era criança. Escândalo que ela levou lá porque ela dançou twist. Vamos escândalo. Num baile, lá no baile do local. Mas no outro dia, teve festinha lá, todo mundo foi dançar twist também, as jovens todos, foi um escândalo. Então, todos esses eventos foram trazidos na minha cabeça, o Tim Manuel também muito alegre, a questão do preconceito. Eu fui descobrir, depois de adulto, né, que o Tim Manuel era negro. Porque aí é a história da minha família, né? Sabe, aquelas questões por parte de mãe, né? O meu avô foi, vamos dizer assim, a mãe, a minha bisavó era negra. Eu fui saber isso depois, tá, gente? Depois de adulto que eu fui saber. O Tim Manuel
eu fui saber que ele era negro depois de adulto, porque não era para mim. Aí depois que com essas questões todas que estão acontecendo, aí lembrando, vendo fotos, falei, não é que era mesmo. Aí, como é que é isso na história? A mamãe, por exemplo, ela não pegava sol, fugia do sol. Por quê? A pele dela, vamos dizer, ela tinha mais melanina que as outras pessoas, ela ia escurecer. O preconceito, eu não percebia isso. Fui perceber depois, eu vi, gente, como é que tem esse preconceito no meu mundo? Essas coisas estão dentro de mim. Então, quando traz esse assunto, esses temas, para mim é muito importante. Então, é, eu acho que a divulgação disso é muito importante, porque aí todo mundo, acho que a gente vai começar a pensar sobre as minhas relações, dentro da minha família, as pessoas que estão à minha volta, como que é isso, né? Os preconceitos. é, é, eu me lembro de um colega meu, de infância, do primário, né? Ele era negro, tá? É negro, está vivo até hoje, né? Sempre quando é criança, a gente não percebe essas coisas. Aí eu me lembro quando eu saí lá da minha terra, lá, tipo, fui embora, Belo Horizonte. Aí eu voltei para lá, nas férias, eu sempre ia lá, né? Aí vi ele trabalhando, assim, limpando o quintal. Foi um susto para mim, gente. A questão da pobreza. Que eu, quando criança, eu não percebia isso. Ele era bem mais pobre. Aí você vendo o tipo de trabalho, né? As oportunidades dele. Ele não teve oportunidades. Exatamente das portas fechadas, né? Para quem é negro. Nós estudamos juntos. Ele era um bom aluno. Juntos lá, todo mundo junto, não tem. Aí, de repente, esse distanciamento, aí eu encontro com ele anos depois, lá, aquela vida dele. Lá na refinaria, um colega meu, é, hoje ele é engenheiro. Ele entrou lá como técnico, negro. Gente, as dificuldades dele. Um cara inteligentíssimo, tá, gente? Bem acima da média. Muito inteligente. Ele fez concurso para técnico, passou. Depois fez concurso para engenheiro, passou. A dificuldade dele de lidar com as pessoas. Por ele ser negro, ele estava sempre, vamos dizer, brigando. Ele sempre armado. Então, ele criou como que ele criou dificuldade para eles. Eu conversava muito com ele, sabe? Por alguma razão, eu não sei porque, a gente acabava indo no ônibus, sentava muito, conversava no serviço muito. É, eu gostava de conversar com ele, ele tinha um papo bacana dos assuntos que eu gostava também, né? Mas ele teve muita dificuldade. É, eu via isso nele, a dificuldade. Ele estava sempre em conflito, sempre em conflito. Ele não conseguia, porque era o preconceito, né? O preconceito do ambiente. E isso, essas coisas todas acabou. Eu vim parar no psicodrama por causa disso, para entender essas Beleza. coisas. Que Entender. beleza esse depoimento, Carlos. Obrigado por você ter trazido todo esse depoimento para nós. Foi um presente, esse histórico todo, né? E você se colocar aí, né? Nessas descobertas suas pessoais. Eu estou aqui emocionada com o seu relato, com o seu compartilhar aí. Muito obrigada. Bem, fiquei com essa vontade de agradecer, né, Carlos? Eu fiquei com a impressão que você foi montando um próprio mosaico, né, da sua história, né? De ir buscando cenas e partes que para contar, para dividir. Acho corajoso e também íntimo, né? Assim, acho que esse grupo, que bom que a gente ofereceu esse lugar para que você pudesse compartilhar, né? Histórias tão íntimas que fazem muito sentido, que dizem, por exemplo, de vários temas do livro, né? Então, também queria agradecer e aproveitar, né, essa fala aqui para a gente caminhar para os últimos momentos, assim. Quero saber se alguém quer falar, né? Alguém que não falou, alguém que já falou, e também Ana, Penha e Martim, antes da gente terminar hoje.
Eu quero agradecer também, eu tinha levantado a mão, mas aí depois, assim, e agradecer ao Carlos ter trazido a neurodivergência como mais um tema. Quando a gente vai discutir inclusão, é um tema que tem sido mais. Eu tenho falado, usado a expressão assim, nossa, é tão bom quando um autista sai do armário. Porque aí a gente, quando o autista sai do armário, a gente entende ele tão mais. Então, eu quero te agradecer por você ter saído do armário para você mesmo e aqui com a gente, porque isso muda tudo e a gente está nessa luta sempre, né, para as pessoas poderem ser quem são, e para que o mundo acolha e, ao mesmo tempo, ajude a reconhecer as potências. Então, acho que seu depoimento ele só coroa. E também quando você traz, né, essa busca dentro dos psicodramatistas mais pela técnica do que pela postura, também me dá um quente no coração, porque toda a nossa militância, todo o nosso trabalho é que é mais importante a postura que a técnica, é mais importante a ética que a técnica, é mais importante a justiça do que qualquer outra coisa. Então, adorei. O Carlos é do INPE, né, Carlos? Te conheço há 1000 anos e hoje eu te conheci muito mais. E eu fiquei muito feliz de te conhecer desse jeito que você se mostrou aqui hoje. Então, também quero dizer disso. Eu também Queria agradecer agradecer a os. confiança de você ter compartilhado com a gente a sua história. Eu adoraria estar no presencial para te dar um abraço. Mas então eu mando um abraço daqui de longe. Sinta-se abraçado. Eu queria agradecer também os autores e acho que especificamente para o Carlos, eu tive o diagnóstico também do autismo na fase tardia. Assim, então, ali por acho que 2021, 2020 começou, enfim, começou que eu comecei a identificar, e aí eu neguei um pouco, depois foi indo, foi a terapia caminhando e depois o diagnóstico, enfim. E aí eu fui entender algumas coisas, Carlos, e entre elas, isso que o Martim falou, de a gente ser atravessado por um texto, enfim. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, mas muito quieta desde a infância. Só que eu não entendia por que algumas coisas me tocavam muito mais do que as outras pessoas, assim. Então, eu sou chorona, né? Eu tô assistindo uma série, lendo um livro, já estive dentro de ônibus de chorar, de soluçar de um livro que eu tava lendo, assim. E as pessoas sem entender. E aí, quando eu tive o diagnóstico do autismo, um tempo depois eu fui trabalhar numa sessão de terapia, a minha terapeuta da época, ela me disse que uma das coisas, por exemplo, dessa neurodivergência é que a sensibilidade, ela aflora de uma maneira diferente. E muito pelo contrário, às vezes as pessoas falam, muito pelo contrário assim, né? Às vezes as pessoas falam de uma falta de empatia. É um dos estereótipos que tem da pessoa autista, né? E aí, quando eu lia, por exemplo, ou quando alguém me relatava uma situação, por exemplo, de racismo, de características que não me pegavam, assim, né? Então, que não tinham direto a ver comigo, desculpa, mas que me pegavam, como o racismo, como a transfobia, né? São coisas que me atravessavam demais, de eu ficar muito mal, assim, de eu precisar de um tempo depois para me recuperar. E aí eu fui entendendo depois que tinha a ver com a neurodivergência, assim, o quanto isso me atravessava, mesmo não sendo uma característica minha, mesmo não sendo algo que fosse diretamente comigo, enfim, ou com alguém próximo a mim. Então, também te agradeço pela coragem de compartilhar isso. E acho que, como a Ana falou, né? Cada pessoa que sai do armário, e aí conectando com o que a gente está falando aqui, eu sinto que também, sempre que eu vejo alguém dentro do psicodrama, ou, por exemplo, também professores da UFSC com quem eu já falei sobre isso, que eu vi falando sobre isso e aí eu consegui falar sobre também, eu me sinto mais parte disso, assim, né? E mais aproprio isso com quem eu sou, o diagnóstico, mas a identidade também, né? Então me sinto mais autista no sentido de me reconhecer, e coloco isso num lugar mais confortável dentro de mim. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre mais produções dentro do psicodrama sobre as mais variadas diversidades. E quando eu digo produções, eu não estou falando só de escritos, eu acho que os escritos são uma delas. Mas os trabalhos que a gente apresenta no congresso,
as vivências e os espaços que a gente promove para a sociedade de forma geral, tudo isso para mim é produção, né? Seja uma produção das mais diversas formas, assim. Então, eu te agradeço bastante, Carlos, agradeço também aos autores, acho que foi bem importante esse momento, gente. Obrigada. Mariana, a Séries escreveu uma coisa bem legal aqui. Pois é, ela falou que adorou a resenha, todas as falas, ficou com vontade de ler o livro, né? Agradeceu o protagonismo do Carlos, que encenou 1000 cenas, né? Compartilhando seu ser, seu estar, tudo gerado por essa revista viva. Ela falou que você é um fofo do índice, Carlos. Nos encontros sempre se mostrou elegante, discreto, colaborador. Bom, A gente, Luísa queria falar, Luísa? Não? acho que o Eu, Martim, eu né? só Teve aplaudi, eu impressão já de tinha que escrito aqui uma coisinha. Ah, tá, eu vi a Ah, eu não mãozinha. vi, não. Mas eu acho que o Martim iria falar, né? E aí E depois a gente, quem agradecer. quiser, fala, a gente ir pro final. Eu ia agradecer, gente, pelo convite, tanto para escrever a resenha, quanto para estar aqui hoje, conversar sobre o livro, né? E é muito bom poder conversar sobre o livro, né? Sobre a leitura. Me impactou muito, e aí ouvir vocês também, para mim, é muito, muito importante. Então, muito obrigado, viu? Foi ótimo. Luísa falou lá atrás que a carência histórica define. É pouco, né? Mesmo dentro do movimento psicodramático, a gente precisa muito de letramento. Ficamos por Delícia. aqui, então? É Vocês isso, querem tirar gente. uma foto, gente? Ou Vamos não? tirar uma fotinho. Vamos. Uhum. Aproveito também para convidar todo mundo para os próximos eventos da revista, né? Então, quem puder participar em outros momentos, sempre na última sexta-feira do mês, a gente está aqui se reunindo para discutir um pouquinho sobre os textos da revista. Eu também queria agradecer, eu acho que fruímos, né? Falamos de coisas difíceis, mas sobretudo aproveitamos, né, a nossa presença aqui hoje. Eu saio com essa sensação de que foi bom estar com vocês assim, aproveitando esse momento, me sentir junta com vocês hoje. Obrigada, Mari, pela excelente condução também. Obrigada a todo mundo que está aqui. Vou tirar nossa fotinho. E aí, se aprumem aí como vocês quiserem. Pronto. E agora está todo mundo liberado para cestar onde vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Tá bom? Obrigada, gente. Super Imagina. beijo para todo mundo. Tá, boa noite, Parabéns, Tchau, obrigada. boa parabéns. noite. Viva! Beijo! Parabéns.